Existe um erro silencioso que a Bíblia já alertava há muito tempo, mas que ainda assim quase todo mundo comete: julgar antes de entender. E o mais curioso é que isso não acontece só em grandes situações. Acontece no dia a dia, o tempo todo, em coisas pequenas. Você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Em poucos minutos, sua mente já cria uma explicação. Você vê alguém agir de forma diferente com você e imediatamente pensa que tem algo errado. Você percebe uma mudança no comportamento de alguém próximo e, sem perceber, começa a tirar conclusões. Tudo isso sem perguntar, sem ouvir, sem esperar. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, a gente acredita que está certo. A mente humana não gosta do vazio. Ela não gosta de não entender. Então ela cria respostas rápidas, mesmo sem ter todas as informações. E é nesse ponto que o erro acontece. Porque a gente não apenas interpreta, a gente acredita na própria interpretação. E quando acredita, começa a agir com base nela. Se afasta, responde diferente, esfria uma relação, às vezes, sem perceber, cria um problema que nunca existiu. Existe um princípio espiritual muito claro sobre isso. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, a gente julga pelo que vê, mas Deus olha para aquilo que ninguém vê. Você enxerga na atitude, mas não enxerga a intenção. Você vê o que a pessoa fez, mas não sabe por que ela fez. E mesmo assim decide o significado. Existe uma história simples, mas que revela exatamente isso. Um pai se aproximou do filho que segurava duas maçãs nas mãos e pediu de forma leve: "Filho, você pode me dar uma delas?" O menino olhou, não respondeu e fez algo inesperado. Ele mordeu uma maçã. E logo depois mordeu a outra também. Naquele instante, o julgamento aconteceu. O pai pensou que o filho estava sendo egoísta, pensou que ele não queria compartilhar. Tudo isso sem ouvir uma única palavra. Então o menino estendeu uma das maçãs e disse: "Essa é a mais doce, papai." E naquele momento tudo mudou. O que parecia egoísmo era cuidado. O que parecia errado era amor. O menino não estava negando. Ele estava escolhendo o melhor antes de entregar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já fez exatamente isso com alguém? Julgou antes de entender. Concluiu antes de ouvir. Se afastou antes de saber. E talvez só depois percebeu que estava errado. Mas nem sempre dá tempo de voltar atrás. Às vezes, a palavra já foi dita. A reação já aconteceu. A distância já foi criada. E tudo isso baseado em algo que nem era real. Quantas relações esfriam por causa disso? Quantas conexões se perdem por interpretações erradas? Não por falta de sentimento, mas por falta de entendimento. E o mais forte é perceber que isso não é só sobre os outros. Muitas vezes, você também já foi mal interpretado. Já fizeram isso com você. Julgaram uma atitude sua sem saber o que você estava vivendo. Julgaram uma escolha sua sem conhecer o peso dela. Julgaram o seu silêncio sem entender o que estava acontecendo dentro de você. E doeu, porque você sabia que não era aquilo. Mas mesmo assim, foi visto daquela forma. E é exatamente por isso que esse cuidado precisa começar em você. Nem tudo é o que parece. Nem toda atitude revela a verdade completa. Existe sempre uma parte que você não está vendo. E muitas vezes, é justamente essa parte que muda tudo. O problema não é só julgar. O problema é julgar rápido demais. Porque quando você decide o significado sem entender, você não apenas se engana, você pode ferir alguém que estava tentando fazer o melhor. Nem todo mundo vai se explicar. Nem todo mundo vai te contar o que sentiu ou por que fez o que fez. E é por isso que você precisa aprender a esperar. Esperar não é ignorar. Esperar é dar espaço para entender. Antes de concluir, espere. Antes de julgar, observe. Porque nem tudo que parece errado realmente é. Às vezes você só viu uma parte da história. E Deus já viu ela inteira. E talvez aquilo que você julgou como errado era só alguém tentando te dar a maçã mais doce.